Fala aí, turma, time do canal PSI, como é que vocês estão? Tranquilo? Na aula de hoje você aprenderá como criar um escudo para o seu time de futebol. Vem comigo que tem muita dica maneira. Inclusive você aprenderá como fazer isso de maneira vetorial para que você consiga aumentar do tamanho que você quiser, com a resolução que você quiser, mandar para produzir sua camisa. Inclusive eu tenho uma dica muito maneira sobre isso e eu vou te mostrar agora. Esse vídeo é em parceria com a fornecedora de materiais esportivos Icone Sports. Lá você pode produzir as camisas do seu time de futebol, do seu time de basquete, enfim, tem muitas opções. E aqui eu tô para mostrar a do time de futebol. Olha que qualidade altíssima, incrível, meus amigos. Essa daqui é o modelo New Champions. É um tecido em Dry Icone, que é o Dry Elax. Você pode personalizar a gola, o punho dessa camiseta com as cores do seu time, o desenho que você preferir também. São mais de 250 modelos disponíveis para você apenas alterar as cores, formato e fazendo aquela combinação perfeita para o seu time. A modelagem desse modelo aqui é anatômica e tem outras opções também, outras 4, 5 opções de valores, com escudo bordado ou não também. Olha a incrível qualidade desse escudo bordado. Icone Sports produz as camisas do seu time no primeiro link aqui na descrição. Avise que você chegou até a Icone através aqui do canal PSI e poste lá no Instagram uma foto quando você produzir o seu ícone aqui comigo nessa aula e mandar fazer suas camisas, seu manto sagrado lá na Icone. Poste no Instagram, marque o meu perfil, @AlisonPavilac e poste dentro da hashtag IconePSI. Eu vou dar like, vou comentar, vou repostar no meu story, vou divulgar seu time lá no Instagram também. Então, turma, vindo aqui na tela do meu computador, vamos começar criando um novo documento no Photoshop. Aqui você pode colocar uma tela, por exemplo, tamanho Full HD, porque a gente vai criar de uma maneira vetorizada, e você pode ampliar para o tamanho que você quiser lá na frente. Então, só para a gente ter uma base inicial aqui. Resolução pode deixar 72 mesmo, cores RGB, perfil de cores vou deixar aqui Adobe RGB 1998. Aqui um conteúdo de plano de fundo, vou colocar aqui a cor branca mesmo para a gente iniciar com o plano de fundo branco. Beleza, a gente vai começar então fazendo com as ferramentas de forma para a gente ter esse escudo vetorizado. Posso pegar aqui a ferramenta retângulo, clico com o botão direito do mouse, é a primeira da subcategoria. E aqui por detrás eu vou fazer um escudo laranja e vermelho. Aqui você vai utilizando as cores que você quiser. Eu até utilizei aqui, ó, tá nas cores recentemente utilizadas, porque eu estava fazendo em off um teste aqui antes de iniciar esse vídeo. O laranja que eu vou utilizar nas bordas é esse daqui, ó, F4 5A2A, tranquilo? Vou deixar eu ajustar aqui o painel também, para que a gente não perca nenhuma informação enquanto tá gravando a aula. Aí. E eu vou criar esse retângulo aqui no centro do meu documento. Vou até buscar essa linha guia, essa ajuda. Tranquilo? Tecla V para selecionar a ferramenta mover rapidamente. Caso você não esteja conseguindo colocar centralizado, se pressionar Ctrl, seleciona o retângulo e o plano de fundo. Com a ferramenta mover selecionada aparecerão os alinhamentos lá na barra de propriedades. Você clica aqui no alinhamento horizontal, pronto, está lá centralizado. E agora com a ferramenta caneta a gente vai puxar para baixo, para dar aquele biquinho de baixo e fazer a curvatura aqui na parte de cima. Para a gente se orientar e saber exatamente onde é o meio disso, a gente pode vir lá em visualizar, nova guia, e aqui na guia vertical a gente coloca uma posição de 50% e dá um OK. Olha lá, agora a gente já tem a base de onde puxar. Eu posso até vir aqui em visualizar e bloquear as guias para que ela não nos atrapalhe também no momento da criação. Colocar um nó bem aqui no centro, com a ferramenta mover, com a ferramenta caneta selecionada, melhor dizendo. Pressionar Alt e clicar sobre esse nó para ele eliminar aquelas alças e a gente não ter nenhuma curvatura quando a gente puxar esse nozinho para baixo. Porque agora pressionando Ctrl você clica sobre ele e arrasta. Ó. Ctrl e Shift é até bom também. Depois que você já pressionar Ctrl e puxar, você pressiona Shift para ele manter uma linha sequencial aqui. Ó, já fica legal, você puxa quanto você quiser aqui também. E na parte de cima eu vou fazer o mesmo, porém não vou pressionar Alt. Opa, só deixa eu dar um Ctrl Z que não ficou bem centralizadinho. Eu só vou clicar pressionando o Ctrl e levar, porque eu quero manter as minhas alças para ter essa curvatura lá na parte de cima. Maneiro?
Acredito que os ajustes eram esses, apenas para dar um formato legal aqui no nosso escudo, que inclusive se assemelha um pouco ao logo aqui, um pouco. Essa base aqui, ó, é total igual ao do canal PSI, o escudo que eu coloquei na nossa camisa lá da Ícone. Aqui, caso tenha ficado muito comprido e tal, você também pode dar um Ctrl T, pressionar Shift e aumentar e diminuir, como você preferir, né, esse escudo, para ele deixar ele mais vertical ou menos, como você preferir. E caso você tenha dado uma achatada, você pode voltar lá com a ferramenta caneta, pressionar Ctrl para aparecer todos os nozinhos, Ctrl novamente clicando apenas no nozinho que você quer arrastar para baixo, e com as setinhas do seu teclado mesmo, ó, você pode ir arrastando um pouquinho para baixo. Ou pressiona Ctrl, clica lá e arrasta um pouquinho para cima, para dar uma curvatura ainda maior. Legal? Só vou clicar aqui em plano e fundo e voltar em retângulo para que ele saia desse padrão de alteração de nós. E agora sim eu vou dar um Ctrl J no retângulo para duplicar. Ctrl T, Alt e diminuo para o centro para eu fazer aquelas partes internas do escudo. Só que ó, veja, aqui em cima ele vai diminuir, em cima e embaixo diminuir mais do que nas partes laterais. Então aqui nas partes laterais eu pressiono Shift mais Alt para diminuir agora só as partes laterais, ó, para ele ficar com o mesmo intervalo, tanto de cima de baixo quanto no lateral. Depois confirmo. Aqui eu quero colocar uma cor mais escura, então eu posso escolher um mais escurão. Eu vim mais ou menos dentro aqui, ó, joguei para o vermelho e busquei mais para um grená com o código hexadecimal 5B1E1E. Se você digitar isso, você vai ter exatamente a mesma cor no seu Photoshop. E agora novamente, clico aqui embaixo, clico novamente em cima só para sair daquele formato de edição na forma e um Ctrl J para não ter nenhum problema na hora de duplicar, a gente faz isso. Porque às vezes o Photoshop ocorre alguns bugzinhos em relação a isso. E agora nessa forma aqui de cima que a gente duplicou, Ctrl T e diminui novamente. Para a gente colocar agora as listras lá dentro. Caso você deseje, se você quiser deixar sólido sem listra nenhuma, manda ver como o seu time, como for o formato, né, do seu time. Agora o mesmo esquema, Shift mais Alt para organizar as laterais. Aqui eu só vou diminuir um pouquinho mesmo. E eu vou colocar um sobretom. Aqui uma cor um pouquinho mais clara. Posso abrir aqui ó, mais cores, arrastar tipo um pouquinho mais claro assim. Ou até posso deixar nessa mesma cor e a de baixo colocar um pouquinho mais escura. Então vamos fazer isso para ver como é que fica. Ó. Ah, vai ficar mais legal. Porque daí agora as listras internas eu coloco um outro sobretom um pouquinho mais claro. E para fazer essas listras, eu vou clicar na camada lá de cima, criar uma nova camada e eu mesmo vou criar utilizando a ferramenta retângulo. Então, ó, criar lá em cima uma faixa. Aqui a grossura que você quiser colocar também dessas faixas. E o espaçamento também você vai escolher. Ó, aqui ó, mais cores, vou pegar com o conta-gotas uma cor aqui interna e vou subir ele um pouquinho para deixar um pouquinho mais claro. Dá um OK. Agora dando um Ctrl J, tecla V para selecionar a ferramenta mover, pressionando o Shift, eu clico e arrasto para o lado para colocar um intervalo. Você pode deixar um intervalo exato, ó, por exemplo, como se fosse uma faixa branca, uma faixa transparente, né, que vai pegar a cor lá do fundo e a outra faixa e aí por diante. Ou pode dar um intervalo maior também entre uma e outra. Você que escolhe. Deixar assim mais ou menos. Ó. Ctrl J e vai colocando o mesmo espaçamento entre as faixas. Ctrl J, clica pressionando Shift e arrasta para manter o alinhamento. E agora faz duplicando que conclua toda essa área aqui. Ó. Então Ctrl J e vai duplicando. Ctrl J, clica e arrasta, coloca o mesmo intervalo. Só deixa eu colocar mais um. Acredito que aqui já vai concluir toda a parte central. E agora pressionando o Shift, ó, vou clicar na primeira e lá na última, que é a primeira na verdade linha, ó, para selecionar todas as camadas e dar um Ctrl E para unificar, mesclar todas essas camadas numa única. Ó, deu bem certinho na verdade, deu muito certinho. E vou clicar, arrastar aqui para o centro. E aqui a gente pode agora inserir tudo isso dentro do retângulo de baixo, né? A gente pressiona Ctrl, clica na miniatura da forma de baixo para ela fazer essa seleção e agora a gente coloca uma máscara de camada nas linhas, olha só. Então que ele vai eliminar todo aquele excesso que estava por fora. Aí ó, tá bem legal. Eu coloquei aqui volta na miniatura da forma para você modificar a cor. Aqui se vem e brinca, ó, quer colocar um pouquinho mais escuro? Coloca mais escuro. Quer colocar um pouco mais claro? Manda ver da maneira que você achar mais legal.
Vou deixar acho que um pouquinho mais claro, ó. Pego a cor base e arrasto um pouquinho para cima aqui no seletor. Show de bola. E essa listra que está por de fora, você pode deixar ela totalmente sólida do começo ao fim ou colocar uma máscara de camada nela. Vim aqui clicando com o botão direito do mouse, selecionando a ferramenta degradê, de uma cor preta para o branco. Então lá na barra de propriedades, você clica na caixinha de baixo e coloca do preto. E na última caixinha de cor para o branco. Dá um OK e um OK novamente. Se você conhece o princípio da máscara de camada, o preto esconde e o branco mostra regiões daquela camada. Eu vou pegar e clicar e arrastar, ó, pressionando o Shift para manter uma linha reta, para aplicar esse degradê na máscara de camada para esconder uma parte de cima. É apenas um efeitozinho extra que se você quiser colocar, você coloca, se você não quiser, não põe. Eu só faço isso porque quando a gente colocar a bola da Champions aqui em cima, ele não fique muito mesclado e batendo uma linha com a outra. Fica mais isolada, digamos assim, a bola da Champions e fica um efeitozinho maneiro, né, tipo como se fosse entrando num estado de transparência essa faixa lateral aqui. Esse contorno melhor da forma, né? E agora a gente vai fazer a faixa central com o nome do time. Então clico na camada lá de cima, crio uma nova camada. De novo, ferramenta retângulo, veja que só a ferramenta de forma a gente está utilizando aqui, ó. Cria uma largura de faixa que você preferir para colocar o nome do time. E aqui eu vou colocar vou até dar um Ctrl T, pressionar Shift e aumentar um pouquinho para deixar mais grosso, ó. Confirmar na barra de propriedades. Em preenchimento eu vou deixar um vermelho bem intenso. Clico e centralizo aqui. E agora eu vou dar um Ctrl T novamente para colocar esse efeito de transformação de distorção em arco, para que ele fique levemente inclinado, ó, fazendo uma curvatura o nome. Coloca aqui, ó, clica nesse nozinho aqui de cima e dá uma inclinação, né, uma curvatura para essa faixa. Confirma na barra de propriedades, quando se encontrar curvatura legal. Não vou colocar muito aqui não, para não interferir muito. E daí aqui você já vai meio que deixar, ó, o espaço que você vai colocar as informações complementares do escudo na parte de baixo. E aqui a bola da Champions, que eu vou disponibilizar o arquivo para você baixar e instalar aí como forma personalizada no seu computador. Vamos criar agora a continuação da faixa, que é aquela parte que vai meio que por detrás do escudo e aquela que é a finalização da faixa. Então essa que vai por detrás do escudo é interessante que a gente cria na camada de baixo dessas formas iniciais. Então, seleciona a camada plano de fundo e cria uma nova camada para ele ir lá para debaixo de todas as outras. E com a ferramenta de forma, ferramenta de caneta na opção forma. Amplia bem o zoom, Alt e rola o scroll do mouse, clica lá naquele cantinho e faz apenas um triângulozinho lá por detrás, ó. Cor de preenchimento, eu vou clicar aqui em mais cores e pegar mais ou menos uma cor escura, que já tenho aqui na minha imagem. Olha só, para ele fazer com que aquela faixa estivesse inclinando e entrando por dentro por detrás, né? Como se a faixa estivesse meio que em 3D no nosso escudo. E agora eu crio uma nova camada e com a própria ferramenta caneta eu vou fazer a finalização da faixa, ó. Dou um clique lá, faço meio que um triângulozinho da faixa, fechando lá, complemento lá em cima e fecho no nó que eu iniciei. Cor de preenchimento, eu vou colocar mais cores, pegar esse vermelho e deixar ele um pouquinho mais claro para diferenciar quando tiver esse limite, o encontro das duas cores, ó, um pouquinho mais claro. Legal? E clico nessa camada de forma e arrasto para debaixo dessa que a gente fez a faixa. Então vai ficar meio que uma sequência de camadas e dando aquela impressão de que está passando por detrás e contornando o escudo. Só vou deixar um pouquinho mais claro ainda essa finalização que vai ficar melhor. E com a própria ferramenta caneta, caso não tenha ficado bem legal, você pressiona Ctrl e individualmente, ó, Ctrl, clica, pressionando o Ctrl você vai e arrasta para posicionar melhor essa faixinha ali no final, né? Que nem sempre os primeiros nozinhos que a gente coloca fica legal já de primeiro. Depois que você posicionou, ok, ó, você vai pressionar Ctrl, selecionar as duas camadas correspondentes a essa que vai por detrás e a faixa que conclui, e vai dar um Ctrl J para duplicar. Tecla V para selecionar a ferramenta mover, pressiona Shift, arrasta lá para o lado, Ctrl T, clica o botão direito do mouse e vira horizontalmente para espelhar e jogar essas informações duplicadas lá para o outro lado, dá um Enter quando você conseguir encaixar lá. Bem mais rápido, né? E a gente já matou essa parte da faixa central. E agora a gente vai colocar o texto, o nome do seu time na parte principal aqui na cor vermelha.
Então, selecionando a ferramenta retângulo lá em cima, pressiona aqui agora na ferramenta texto e você vai vir aqui ó, no limite. Veja que até aparece essa orientação da forma, vai ficar tipo um tiozinho assim, você vai clicar sobre ele para colocar o nome do time dentro da curvatura da faixa. E aqui você coloca o seu time. Até recomendo colocar tudo em caixa alta. Eu vou colocar seu time em caixa alta. Confirmar na barra de propriedades. E eu estou utilizando a fonte Agence FB, que ela é bem condensada. Então, por mais que o nome do seu time seja grandinho, ele vai caber bem dentro. E ela é bold, com uma letra bem grossa. Fica legal. Vou disponibilizar essa fonte para download. Essa daqui, ó, se extrai o arquivo zipado, clica no botão direito do mouse, instala para todos os usuários e aparecerá aqui na sua listagem de fontes dentro do Photoshop, Agence FB. Selecionando a ferramenta de seleção de marcador que está logo abaixo do texto, você clica e arrasta para o centro. E veja que aparecerão dois nozinhos de orientação, ó. Um que é até onde que o seu texto vai e o outro que você clica e arrasta é da onde que ele vai começar. Então eu clico e arrasto, ó, ele vai começar daqui e vai terminar ali, que é o central, né? E aqui nas propriedades do texto eu vou aumentando ele até que ele se encaixe perfeito na minha faixa. Ó, acho que aqui tá legal, um pouquinho menos aqui, ó. Ficou bom. Agora seleciona a ferramenta mover, com as setinhas do seu teclado você arrasta para cima. Ó, perfeito. Ah, tá muito grande? Dá um Ctrl T, Alt e diminui proporcionalmente um pouquinho ele. Perfeito. Vou dar um Ctrl J para duplicar e na camada de baixo, selecionando ela, com as setinhas eu também vou arrastar um pouquinho para baixo. Seleciono aqui nas cores da propriedade e vou colocar meio que uma sombra para ele realçar ainda mais o nome do seu time. E dou um OK. Você pode tanto colocar um pouquinho mais para a esquerda também e para baixo, que ele vai dar meio que um estilo de sombra projetada, porém de maneira vetorizada porque são duas fontes. Ó, tá ficando massa, já tomando forma o nosso escudo, né, turma? E agora que eu vou disponibilizar para você baixar esse arquivo aqui, ó. Formas personalizadas aula PSI escudo de futebol. E vai baixar esse arquivo CSH, que é correspondente aos shapes, as formas do Photoshop. Você vai baixar, extrair esse arquivo, dar 2 cliques nele e quando você vir aqui, ó, clicar com o botão direito do mouse em ferramenta de forma personalizada, já vai aparecer essas ferramentas aqui, essas formas aqui, melhor dizendo, dentro da pasta com o nome do arquivo. Ou você pode vir lá em engrenagem, importar formas, vai importar da mesma maneira. E ó, essa bola da Champions maneirona que eu vou colocar aqui em cima. Então vou criar uma nova camada, lá em cima de todas as outras, pressionando o Shift para criar essa forma de maneira proporcional, sem distorção. Encontro um tamanho que fique legal aqui. Eu vou deixar essa forma, ó, selecionando a forma personalizada, barra de propriedades, na cor branca. Ou na cor... Ah, acredito que na cor escura fica melhor. Deixa eu arrastar aqui. Nessa cor escura fica melhor. Daí a gente faz um contorno branco, um preenchimento branco, vai ficar mais interessante. E eu vou deixar ela levemente, ó, passando por cima da faixa também. Vai dar uma interação bem legal. Cria uma nova camada, vou arrastar para debaixo da bola da Champions. Pegar aqui a ferramenta caneta. Agora vai demandar um pouco de habilidade aí com a ferramenta caneta. Se você não sabe como mexer na ferramenta caneta, eu coloquei a cor branca, ó. Eu vou deixar aulas pipocando aqui em cima quando eu falei de máscara de camada. Se você não sabe o que é, tem aula exclusiva sobre máscara de camada aqui no canal. Aula exclusiva sobre a ferramenta caneta tem também. Só conferir, clicar aqui em cima depois da aula e continuar aprendendo Photoshop cada vez mais aqui comigo no canal. Vou clicar e ó, clicando, arrastando, fazer um contorno nessa bola da Champions, baseando-se aqui ó, no contorno, né, da bola, apenas para fazer um preenchimento branco. Ó, aqui eu posso passar tranquilo por fora, ó, contornando o fogo da bola ali. E aqui em cima eu fecho no ponto que eu iniciei. Legal? Ele vai dar uma realçada bem melhor na bola, não vai eliminar aquela parte que estava vazada e encontrando ali no fundo tanto da parte aqui ó, laranja quanto essa outra parte, fica bem mais interessante. E na própria bola da Champions aqui em cima você pode colocar um contorno, um traçado personalizado. Dá 2 cliques nessa camada de cima e aqui ó, em traçado eu vou colocar um modo normal, tipo de cor
em degradê e vou criar um degradê. Posição externa para ele ficar para fora, vou colocar aqui um 3 de tamanho mais ou menos, e no degradê eu vou criar um novo degradê. A primeira cor eu vou deixar como se fosse um laranja até mais claro, ó. Arrasta um pouquinho aqui no seletor de cores, dou um ok, e a última cor um vermelho. Ó que maneiro, dá um destaque ainda mais interessante para nossa bola da Champions, né? Top, ó. Sem nada de efeito e com os efeitos já aplicados. Fica bem mais interessante. E obviamente você vai colocando dentro da cor do seu escudo. Não necessariamente precisa ser só dessa forma. E agora você vai colocar, por exemplo, aqui embaixo um ícone vetorizado também em PSD que represente seu time, cara. Se vocês criaram esse escudo porque, cara, vocês se encontram para fazer um churrasco todo final de semana, coloca lá a churrasqueirinha lá no escudo, fica maneiro. Ah, vocês se reúnem para beber todo final de semana, coloca a cervejinha. Se é o time da firma, eu trabalho numa oficina, coloca umas ferramentas ali embaixo, fica maneiro. Então tem essa ideia aí de colocar o que for mais interessante para vocês. Você vem aqui, por exemplo, no site Flat Icon, coloca aqui em filtros, os ícones gratuitos, Black Field, que são esses ícones mais grossinhos, vazados, que não são apenas os traçados, e coloca aqui, faz pesquisas, por exemplo, em inglês, dentro do que você quer procurar. E você vai e encontra uma forma lá que faça sentido com a sua atividade. Ah, o time da academia, por exemplo, seleciona lá, vem aqui em Plus e baixa em PSD para ter esse ícone vetorizado como forma. Daí, por exemplo, você vai abrir, aqui eu encontrei uma churrasqueira lá no site. Você vai abrir aqui, ó, grill, dá 2 cliques nesse PSD que você baixou e ele vai abrir como uma forma num novo arquivo. Olha, vai ter o mesmo, peraí que tá carregando o Photoshop, tá meio lento. Olha, vai ter o mesmo íconezinho de uma forma, então tá vetorizado. Você pode dar um Ctrl C nessa camada completa, voltar aqui e um Ctrl V para colar. Ó, tá colado como uma camada de forma. Ctrl T, Alt, diminui o tamanho desse arquivo aqui, dessa camada, centraliza, dá um Enter e coloca dentro de uma cor branca. Seleciona aqui, ó, formas, lá na barra de propriedades, para você ver como uma forma de fato. Você pode alterar, inclusive, por aqui a cor. A mesma coisa eu fiz encontrando esses outros aqui, ó, Champion. Eu encontrei meio aquelas folhinhas de campeão, sabe? E eu vou colocar tanto de um lado quanto do outro. Ó, selecionando agora a ferramenta caneta, pressionar Ctrl, clicar sobre ela, porque eu quero selecionar apenas um lado e depois o outro. Então, ó, pressionando o Ctrl, cliquei e arrastei para selecionar apenas uma parte de um lado. E daí, para separar essa parte, você dá um Ctrl Shift J. Ó, ele vai ficar em 2 camadas de forma separada. E aqui nessa camada, você pode clicar, ó, seleciona a ferramenta mover, clica e arrasta lá no sem título 1, que é o nosso novo documento. Ele já vai arrastar como forma, Ctrl T e rotaciona. Pressiona Shift e rotaciona lá em cima. Diminuindo na forquilhazinha aqui para o tamanho que for maneiro. Rotaciona também como for interessante para você. E coloca da cor que for mais legal. Aqui eu vou colocar um vermelho. E aqui até nem precisa das duas. Ó, a gente pode simplesmente dar um Ctrl J, Ctrl T, clica o botão direito do mouse e vira horizontalmente para espelhar. Pressionando o Shift para manter o mesmo alinhamento. Clica para o lado, arrasta e dá um OK. Um Enter para confirmar. Aqui embaixo você também pode colocar um conteúdo extra, como se fosse o nome, a fundação ou qualquer complemento, ó, com a mesma fonte que a gente colocou lá, a agência FB. Confirma na barra de propriedades, Ctrl T, que eu coloquei 2014, que é o ano de fundação do canal PSI, né? Mas obviamente se coloca o ano de fundação do seu time ou qualquer outra informação complementar de texto que você quiser. Olha que massa, turma. Dessa forma a gente tem criado o escudo. Você pode organizar tudo isso melhor colocando dentro de uma pasta. Clica na última camada que a gente fez lá, pressionando o Shift, arrasta lá para baixo e dá um Ctrl G para jogar dentro de uma pasta. Renomeia dando 2 cliques, escudo. Caso você queira salvar com fundo transparente, por exemplo, você tira a visualização do plano de fundo, dá um Ctrl Shift S, salvar no computador, escolhe aqui o formato PNG, escudo aula PSI, salvar, OK, e você terá ele aqui já com fundo transparente, ó, escudo aula PSI. Só o visualizador de imagens do Windows querer que a gente visualiza, né? O Photoshop funciona tranquilamente e o visualizador de imagens do Windows buga, né? Eita!
Ó, sorte que eu tenho um outro visualizador de imagens aqui. Então, pressionando o espaço, eu tenho um outro visualizador, a gente já tem ele com fundo transparente, que você vê esse quadriculadinho, para poder utilizar em qualquer outra circunstância, inclusive para mandar para ícone fabricar aí suas camisetas com esse escudo personalizado. E cá entre nós tá bonito pra caramba, né? E digamos que ele não tá em boa resolução, o que eu posso fazer? Posso aumentar ele? O cara pediu para colocar, por exemplo, em 300 de resolução. Você vem em imagem, tamanho de imagem, você coloca aqui, ó, 300 de resolução. Aí ele quer aqui, ó, centímetros, ele quer um tamanho, ele quer em 100 centímetros, 300 de resolução. Pode fazer isso? Pode, ó, dá um ok. Dependendo do seu computador, né, ele vai demorar para aumentar, porque ele tá um arquivo gigantesco agora, mas veja que a gente tem ele totalmente vetorizado, sem nenhum pixel. Ó, tá até dando umas falhas aqui no meu Photoshop, tomara que não trave tudo, porque ele tá gigante. E agora dá um Ctrl Shift S, salvar no computador. Em PNG, veja o tamanho que vai ficar isso, em altíssima resolução. Ó, vai demorar até para salvar aqui, ó. Na barra de status, vamos esperar um pouquinho. Aí, salvou aqui, ó. Escudo alta resolução. Tá gigante, meus amigos. Se a gente aumentar aqui, a gente não vai perder resolução. Só que o visualizador de imagens no Windows é bugadaço. Ó, tá gigante, turma. Altíssima resolução para você mandar. É que o visualizador tá demorando para renderizar a imagem, ó, mas tá 100% para você enviar lá para ícone e produzir seus uniformes. Top! E claro, salva esse escudo também, Ctrl Shift S, em PSD, para você ter ele editável aí para toda a vida, caso você precise fazer alguma alteração. Então, tipo PSD do Photoshop, escudo do meu time, salvar, ok. Fala, garotinho, gostou do vídeo? Então deixe seu like logo abaixo. E se você for produzir o seu manto sagrado, lembre-se da ícone. Primeiro link aqui embaixo na descrição. E diz que você vê através do canal PSI. E se você é designer e gosta de fazer artes relacionadas a futebol, a gente tem também um novo mini curso de criação de artes para mídias sociais relacionadas a futebol. Muito conteúdo maneiro, te convido a participar. lojaphotoshop.com.br, também o link está aqui na descrição. Muito obrigado pela sua atenção, que falou foi o Alisson Pavilac, e até as próximas aulas do canal PSI, das aulas da loja Photoshop. E se você... vou até lançar aqui algo extra aqui. Se você produzir, fez o escudo, produziu sua camisa da ícone, posta sua foto no Instagram e marca a gente lá com a hashtag íconepsi. E marca o meu @AlissonPavilac, que eu vou dar like, vou comentar lá, vou colocar no meu story. Vai ser uma divulgação completa do seu time. Valeu? Até a próxima!